E aí, pessoal do Enem, futuros universitários e curiosos do conhecimento, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde a gente vai desvendar um termo que, pode apostar, você já ouviu no jornal, em conversas de família ou até mesmo naquela aula de história: o neoliberalismo. Mas não vamos só decorar conceitos, tá? Eu quero que a gente sinta a história, entenda por que e como essa ideia surgiu e o impacto dela na nossa vida. Bora lá nessa viagem no tempo. Imagina só a Europa lá pelos séculos 17, 18. A gente vivia sob as rédeas do mercantilismo. Pensa nos reis absolutistas, na riqueza de uma nação medida pelo ouro e prata que ela acumulava, nas colônias servindo de fonte de matéria-prima e mercado consumidor. O Estado controlava tudo: o que produzir, quanto vender, com quem comercializar. As empresas eram quase extensões da coroa. Mas aí, a roda da história girou. A Revolução Industrial explode. As fábricas começam a pipocar. A produção em massa vira realidade e uma nova classe social, a burguesia industrial, ganha força. Essa galera não queria mais o rei mandando no seu negócio. Eles queriam liberdade. E é nesse caldeirão de mudanças que nasce o liberalismo clássico. Pensa em Adam Smith, com sua ideia de mão invisível do mercado, que supostamente regularia tudo sozinha. A bandeira era: menos Estado, mais liberdade individual e econômica. A ideia era que, se cada um buscasse seu próprio interesse, o bem-estar coletivo viria como consequência. O Estado deveria ser apenas um guarda noturno, garantindo a ordem e a propriedade sem se meter na economia. Acontece que a vida real nem sempre segue a teoria. O século XX chegou trazendo consigo desafios monumentais. 2 guerras mundiais devastaram continentes inteiros. E, como se não bastasse, em 1929, o mundo viu a maior crise econômica da história: a Grande Depressão. Fábricas fechando, milhões de desempregados, gente passando fome. Ficou claro que a mão invisível do mercado tinha falhado, espetacularmente. Foi nesse cenário de caos que um economista britânico, John Maynard Keynes, entrou em cena com uma proposta revolucionária: o keynesianismo. Ele olhou para a situação e disse: gente, o mercado sozinho não dá conta. O Estado precisa intervir, e pesado. A ideia era que o governo deveria ser o motor da economia em tempos de crise, investindo em obras públicas, criando empregos, estimulando o consumo e, se necessário, até deficitariamente. Era a era do estado de bem-estar social, onde o Estado se tornava provedor de serviços essenciais como saúde, educação e previdência. Por algumas décadas, esse modelo parecia funcionar, trazendo prosperidade e estabilidade para muitos países. Mas, como todo ciclo, o keynesianismo também começou a enfrentar seus desafios. Lá pelos anos 70, o mundo foi atingido por crises do petróleo, inflação alta e estagnação econômica em alguns países. As críticas ao Estado grande e inchado começaram a ganhar força. A direita política e econômica, que nunca tinha abandonado os ideais liberais, viu uma oportunidade de ressurgir. E foi assim que, como uma fênix renascida das cinzas, o liberalismo voltou, mas com uma roupagem moderna, uma versão 2.0 adaptada aos novos tempos: o neoliberalismo. O prefixo neo significa novo, mas no fundo, a essência era resgatar os princípios liberais, agora com uma roupagem mais sofisticada e um discurso adaptado aos desafios do final do século XX. Então, o que exatamente defende esse tal de neoliberalismo? Vamos destrinchar as características que se tornaram a marca registrada dessa teoria e que você precisa ter na ponta da língua. 1. Estado mínimo e privatizações. A palavra de ordem é desinchar o Estado. A ideia é que o governo não deve ser empresário. Então, todas aquelas empresas estatais de energia, telecomunicações, bancos, muitas delas foram vendidas para a iniciativa privada. A justificativa? Mais eficiência, mais concorrência,
menos burocracia. 2. Livre circulação de capitais internacionais. As fronteiras para o dinheiro sumiram. Investidores podem mandar e tirar capital de um país com muito mais facilidade. Isso impulsionou a globalização, facilitando o comércio e o investimento entre as nações. 3. Abertura econômica. Adeus, protecionismo. As barreiras alfandegárias caíram, permitindo a entrada de produtos e empresas multinacionais. A ideia é que a concorrência externa força as empresas nacionais a serem mais eficientes e os preços caem para o consumidor. 4. Redução de impostos e gastos públicos. A teoria é que impostos altos desestimulam o investimento e a produção. Então, a meta é cortar impostos e, consequentemente, diminuir os gastos do governo, deixando o dinheiro nas mãos de quem produz. 5. Desregulamentação de setores econômicos. Menos leis, menos burocracia. Isso vale especialmente para o setor trabalhista. Pensa na flexibilização de contratos, na terceirização, na diminuição do poder dos sindicatos. A ideia é que a negociação direta entre patrão e empregado seria mais eficiente. Essa onda neoliberal varreu o mundo a partir das décadas de 1980 e 1990. Países como o Reino Unido, com Margaret Thatcher, e os Estados Unidos, com Ronald Reagan, foram grandes expoentes. Mas foi especialmente na América Latina, endividada e buscando crescimento, que o neoliberalismo encontrou um terreno fértil. Em 1989, aconteceu um evento crucial, o Consenso de Washington. Imagina os principais players econômicos do mundo, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, se reunindo para traçar uma espécie de receita de bolo para os países em desenvolvimento, especialmente na nossa região. Essa receita incluía ajuste fiscal, controlar os gastos do governo para não gastar mais do que arrecada, privatizações, vender empresas estatais, abertura comercial e financeira, facilitar o fluxo de produtos e capitais, fiscalização dos gastos públicos, acabar com o desperdício, investimento em infraestrutura básica e terceirização. No Brasil, o neoliberalismo ganhou força nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, que implementou uma série de reformas, incluindo privatizações em massa de empresas como a Vale do Rio Doce e as telecomunicações. O objetivo era modernizar o país e garantir a tão sonhada estabilidade econômica, especialmente após anos de hiperinflação. Então, percebem a diferença? O liberalismo clássico era uma reação ao absolutismo. O neoliberalismo é uma releitura, uma resposta aos desafios do século XX e um contraponto ao keynesianismo, buscando novamente a minimização do Estado e a máxima liberdade de mercado. É um tema complexo, com defensores fervorosos e críticos vorazes. Compreender o neoliberalismo é fundamental para entender as políticas econômicas de muitos governos, os debates sobre o papel do Estado na sociedade e até mesmo as tensões sociais que vemos hoje. Pense nele como uma lente para analisar o mundo. Espero que essa viagem tenha clareado as ideias de vocês. Continuem pesquisando, questionando e, claro, arrasando nos estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. Comentem aqui embaixo qual o tema que vocês querem ver na próxima aula.